E aí galera, beleza? Aqui é o Jefferson e você está no DM Channel. Esse aqui é o segundo vídeo do nosso curso de algoritmos aqui do canal, beleza? Então, se você é novo no canal, não sabe o que é, eu comecei esse curso para ensinar a você como ser um programador profissional, certo? Então, mas muitos devem se perguntar, mas isso aqui não é programação, isso é algoritmo. Bom, algoritmo é a base da programação. Então, a programação vem do algoritmo, né? Nada mais é do que transformar o que a gente vai aprender aqui em algoritmo em código mesmo para fazer programas, websites e tudo mais. Então, você precisa aprender algoritmo, certo? Bom, como muitos já viram pelo título, né? Esse é um vídeo de introdução a algoritmos. E logo, a gente precisa saber o que é um algoritmo, certo? Então, você sabe o que é? Você tem ideia do para que serve e de onde surgiu o termo algoritmo, né? É uma pergunta assim bem simples. Você pode estar achando, algoritmo, né? Nunca ouvi, ou sei lá, nunca fui atrás. Bom, algoritmo seguindo uma definição, né? Então é uma sequência finita de instruções bem definidas, organizadas e não ambíguas, onde cada uma deve ser executada mecânica ou eletronicamente em um intervalo de tempo e com quantidade de esforço finita, com o objetivo de resolver um determinado problema. Ou seja, né? Então, uma sequência finita de instrução bem definidas. Então, esse primeiro pedacinho aqui da definição, o que ele diz? Né? Que um algoritmo é alguma coisa que tem fim, ou seja, né, acaba um momento. E são instruções bem definidas. Logo, então, são passos, seriam como receita. Você vai seguir passos até um determinado instante para fazer o que você quer, e todos esses passos bem definidos, né? Aí a próxima parte, organizadas e não ambíguas. Então, apesar de ser instruções bem definidas, não interessa, não tem como, né, você simplesmente pegar essas instruções e jogar de qualquer jeito e elas funcionar, né? Tem que ser organizado, igual a qualquer outra coisa que você vai fazer, tem que seguir um roteiro, né? Tem que ter uma ordem de execução, e é isso que a gente vai falar mais pra frente. E não ambígua. O que seria não ambígua, né? O termo ali, ambíguo, quer dizer com mais de um significado. Então, tipo, você quer dizer, vou levar meu filho para o quarto, né? Ou filha, tanto faz, né? Independente isso. Nessa frase, né, vou levar meu filho para o quarto, é um exemplo de ambiguidade, porque você não sabe de quem é o quarto, se é do filho ou se é o meu quarto, certo? Não disse de quem. E muitos outros exemplos, tipo, ajudei minha colega exausta no fim do dia, né? Não se sabe se é a colega que está exausta ou se sou eu que estou exausto, certo? Então, são termos assim que tem duplo sentido, você não sabe exatamente. Então, para ser algoritmo, não pode ser ambíguo, ou seja, não pode ter mais de um sentido, significado da palavra, certo? Continuando, onde cada uma deve ser executada mecânica ou eletronicamente em um intervalo de tempo. Bom, no computador vai ser eletronicamente, né? Mas poderia ser, como eu falei, uma receita de bolo, você vai fazer na mão mesmo, mecânico, então você segue os passos mecanicamente. Só que dentro de um tempo, né? Você não pode ficar a vida inteira fazendo apenas um passo do algoritmo, um passo, né, da sua sequência de instruções, porque, como já foi dito, ele precisa ter um fim, e para ele ter um fim, né, ele tem que seguir um tempo para poder acabar. E com quantidade de esforço finita também, porque há desgaste, então tipo, não tem como você ficar fazendo infinitamente. E a última parte, com o objetivo de resolver um determinado problema. Aí é que está o centro do algoritmo, principalmente para o nosso lado da programação, né? Na verdade, o algoritmo ele é baseado nisso, que é a resolução de problemas, né? Então, mas na programação isso é tudo, porque tipo, você desenvolve seja um programa, um aplicativo, que também um site, seja o que for que você vai desenvolver, é sempre para resolver um problema,
E você está pensando, tá, mas será mesmo? Bom, existem muitos e muitos exemplos que eu poderia ficar aqui falando direto. Mas os conhecidos, por exemplo, o WhatsApp. Né? Para que serve o WhatsApp? Para você conversar com outras pessoas. Se não tivesse a necessidade de conversar, é claro que existem outros mensageiros, assim como mensagem normal, né? Mas se não tivesse essa necessidade de você conversar, mandar mensagem, mandar foto, mídia, ou seja lá o que for, para outra pessoa ou até em grupos, não precisaríamos ter esses mensageiros, certo? Outra coisa, para que a gente precisaria de um editor de texto como o Word, o próprio Docs do Google, o Writer do LibreOffice, se a gente não precisasse escrever conteúdos e fosse continuar no papel, certo? Então, tipo, o papel e a caneta serviam muito bem e até hoje ainda é bastante utilizado, mas surgiram para resolver vários problemas, como a demora, porque você consegue escrever, dependendo da pessoa, consegue escrever mais rapidamente no computador, a correção automática que surgiu também, né, outro problema que tinha que ser resolvido, porque no papel ele não se corrige, então ele aceita qualquer coisa, já o computador, se você tiver um corretor, ele vai reclamar do conteúdo. Assim como a legibilidade e tudo mais. Então, são diversos aplicativos e não só levando para a parte tecnológica, né? A gente tem vários exemplos do dia a dia que são algoritmos e que também servem para resolver problemas, certo? E assim, não vou falar sobre problema, mas por exemplo, algoritmos que a gente faz todo dia e não pensa é quando você vai atravessar uma rua, quando você vai fazer um bolo, como eu já disse, acorda de manhã, tudo isso você está fazendo etapas com um determinado fim. Por que um determinado fim? Bom, se você vai atravessar a rua, o objetivo é atravessar a rua. Ela inicia quando você está de um lado e termina quando você atravessa a rua. Então, esse é o teu algoritmo ali de atravessar a rua. Acordar. Bom, depende dos passos, mas seria tipo abrir os olhos, levantar, vai no banheiro, escova os dentes, toma café, aí você acordou. A partir disso é um outro processo que é ir ao trabalho, ir à escola, seja lá o que você for fazer. Então, o algoritmo está na nossa vida o tempo inteiro. E é por isso que ele é realmente necessário ser estudado. Pelo princípio de que, como eu falei, ele precisa ser organizado, bem definido e não ambíguo. Então, tipo, por mais que a gente já conviva com algoritmos, na grande maioria das vezes a gente não sabe como realmente escrever, certo? Então, já falei bastante e vamos aqui para uma outra tela, certo? Então, aqui, exemplos de uso, né? Como eu falei ali, algoritmo é usado para resolver problemas e várias coisas. Dentro disso, então, a gente tem a questão da representação. Como que um algoritmo é representado? Então, vai aparecer na tela para vocês, porque não tem outra forma de eu fazer, né? Os exemplos. Então, aqui na primeira coluna, né? Então, temos 3 colunas representando. Na primeira coluna tem a descrição narrativa, certo? Essa é a forma mais, digamos, básica da gente descrever um algoritmo, né? Descrever narrativa, ou seja, escrever como a gente fala. Bom, ali eu coloquei os passos, como eu falei, de a gente acordar. Então, acorda, levanta, né? Vai ao banheiro, faz o que tiver que fazer no banheiro, poderia ser um outro algoritmo, então um subalgoritmo do algoritmo que a gente tem. Tomar café. Se estiver chovendo, fique em casa, se não, vou passear, certo? E ali o 6º passo, né? Então, se estou fora, volto para casa. 7º, tomo banho. 8, vou dormir. E depois a gente continua de novo o algoritmo, né? No outro dia, acorda, levanta, vai ao banheiro, todos esses passos novamente. Mas ele teve um início, que foi eu acordar, e o fim, que é eu ir dormir. O próximo passo que eu vou ter é acordar, então eu vou reiniciar meu algoritmo, certo? Então, está bem definido. Claro, é um algoritmo curto, a gente poderia descrever muito mais coisas no meio desse exemplo, né? Porém, ele está em ordem. Então, como eu coloquei, foi colocado, além de ser definido, ele tem que estar organizado. Então, tipo, acordar, levantar, ir ao banheiro, tomar café, né? Por que poderia? A gente poderia escrever, claro, meio assim, extremamente fora do sentido, que a gente consegue ver que está bem errado, mas às vezes não é tão claro assim. Como, por exemplo,
o quarto passo, tomar café, estar antes do levantar, por exemplo, entre eu acordar e levantar. Então, tipo, eu acordo, tomo café, aí eu levanto. Se o café estivesse na minha cama, que alguém fosse trouxesse o café, até daria para fazer antes de levantar, por exemplo. Mas a gente está levando em consideração que isso não acontece, até porque não está descrito ali que eu vou receber café na cama. Então, eu acordo, tenho que levantar. O banheiro não é algo obrigatório, então poderia ser uma questão condicional, como a gente tem ali o quinto passo. É que se eu tiver com necessidade, vou no banheiro, senão não vou, né? Aí depende da rotina de cada pessoa também. E várias outras mudanças que a gente pode fazer. Então, outro fator importante na questão de algoritmos. Ele não é uma receita, não tem como eu dizer para vocês, é assim e pronto. Né? Vai depender muito da situação, como eu falei ali, pode ter várias mudanças no meio que a gente vai chegar num resultado e só tem que ser bem definido, né? A gente tem que sempre revisar e com muito cuidado para não colocar as coisas em ordem ao contrário, né? Como por exemplo o quinto passo ali, se estiver chovendo, fique em casa, senão vou passear. Já pensou se a gente invertesse? Se estiver chovendo, eu vou passear, senão eu fico em casa, né? Além de eu não ter colocado o fato de pegar o guarda-chuva, ou seja, eu saio, tá chovendo, eu pego e saio e não levo guarda-chuva, aí eu vou me molhar, certo? Então tem que cuidar nessa questão da organização e nós não temos nenhuma ambiguidade aqui, né? Porque, tipo, se eu estou fora, eu volto para casa, né? Não especifiquei qual casa, mas como é eu que estou dizendo volto para casa, tem que ser a minha casa, provavelmente, né? Claro que a gente poderia reforçar isso aqui colocando voltar para a minha casa, né? Nada impede de a gente colocar essa próxima palavra só para garantir que nós não teremos problemas de ambiguidade. Essa é uma questão de como a gente trata o dia a dia na computação, quando a gente vai desenvolver, não entra muito esses fatores, mas é sempre importante a gente tentar deixar o nosso código, né, a nossa representação o mais clara possível, certo, pessoal? E ali, a segunda coluna, então, é outra forma de a gente representar algoritmos, que é por fluxograma. Tem bastante gente que é viciada em ficar fazendo fluxograma e organograma, né? São coisas, assim, meio parecidas. Então, tipo, se você é muito bom com isso, melhor do que ficar escrevendo palavras, com certeza, apesar de escrever palavras no fluxograma, você vai entender melhor porque ele realmente mostra um fluxo de como está funcionando, né? Então, aqui no primeiro balãozinho, como a gente pode ver, a lâmpada não funciona, certo? Então, esse é o nosso problema. A gente tem uma lâmpada, né? E ela não acende. Então, o que pode ser? Pode ser vários problemas, né? Mas a gente pega e vai para o próximo passo ali. A lâmpada estava plugada, né? Então, tipo, ela estava conectada no interruptor, no bocal, quer dizer. Se ela estava ligada rosqueada lá no interruptor, ou aqui, tá difícil. Se ela estava lá rosqueada no bocal e o interruptor está aceso e você tem energia, né? Poderia ter entrado várias condicionais aqui. Então quer dizer que você vai depender da resposta. Então, tipo, se a lâmpada não está rosqueada no bocal, isso quer dizer que é para você pegar e rosquear. Ou acender o interruptor, ou se está sem energia, ligar a energia, ou esperar voltar. Então vai depender do condicional, né? Mas como a gente está vendo aqui, então a lâmpada estava plugada. Se a resposta for não, a gente pluga a lâmpada. Se a resposta for sim, provavelmente a lâmpada está queimada, então a gente tem que trocar, né? Ali está o bulbo, porque lâmpada de LED ou aquelas antigas que são as incandescentes são de bulbo, certo? Então, se o bulbo está queimado, que a gente vê, não, nas antigas incandescentes dava para ver, o filamento arrebentou, quer dizer que ela está queimada. Então, se sim, a gente troca a lâmpada, né? Troca o bulbo. Se não, a gente compra uma nova lâmpada, porque por mais que não está queimada, ela está com problema, né? Se ela não está acendendo, provavelmente ela está com problema. Então, claro que poderia ter outros resultados, mais de uma saída, assim como todos os outros algoritmos, mas é apenas uma representação de uma situação hipotética, né, digamos, de uma coisa que acontece no nosso dia a dia. E na terceira coluna, a gente tem o português estruturado, ou Portugal,
como diz, português estruturado, né, o nome já diz aí, é o português na forma de uma estrutura. O Portugal é um programa, né, um software que a gente vai utilizar depois para fazer essa programação em português, certo? Então é a forma assim, mais fácil para nós, brasileiros que falamos português, começarmos a programar, né? Para quem já sabe inglês, fazer direto em inglês também seria muito bom, mas muita gente, hoje em dia, a gente sabe que não sabe inglês, então o português ajuda muito, principalmente até você conseguir pegar essa parte de lógica, né, do algoritmo. Pegou assim, mudar para o inglês é uma coisa muito fácil, assim, questão de poucos minutos você consegue dominar uma linguagem e saber como fazer, porque você já sabe como funciona a estrutura, né, do sistema. Então, o que vai mudar é a forma que você vai escrever a palavra, mas a ordem dos acontecimentos, os blocos, vai seguir praticamente a mesma coisa, certo? Então, claro que tem variações entre linguagens, mas é coisa mínima. Então, como a gente tem ali no exemplo do português estruturado, né? Início, então para dizer que o nosso programa está iniciando, inteiro, número e R, né? Inteiro, número, vírgula R, quer dizer que a gente tem duas variáveis, né? Isso vai ser explicado melhor, então não se atentem muito à forma que está estruturado ou aos nomes que eu chamar aqui, que vai ser explicado na próxima aula, certo? Então, ali, inteiro, número e R. Quer dizer que número e R são duas variáveis, então elas vão receber um valor inteiro, né? E embaixo a gente tem um comando que diz escrever, introduz um número. Isso quer dizer que ele vai exibir para nós na tela a frase introduz um número, né? Aí o ler número, então quer dizer que vai receber do que a gente digitar e atribuir a variável número, então ela vai receber um número, né? O R vai receber um número, a divisão, né, de número por 2, só que é o restante da divisão, por isso é a porcentagem, né? E aí ele faz uma verificação ali, que é um condicional. Se o R for igual a 0, então escrever número par. Se não, escrever número ímpar e o fim do C. Então aqui a gente tem uma verificação, né? Se o número que eu digitar dividido por 2, o restante da divisão for 0, quer dizer que ele é um número par, né? Então se a gente pegar 8 dividido por 2, vai dar 4, 4 por 2, 2, 2 por 2, 0, certo? Então 8 é um número par, a gente sabe disso. Agora, se fosse um número ímpar, 3 dividido por 2 não tem divisão exata, certo? Então sobraria 1 e esse 1 ia ficar sobrando. Então nós não teríamos 0 como resposta, certo? E por isso o número é ímpar. Aí a gente tem o fim lá no final para dizer que o nosso programa termina ali. Então é a mesma coisa. A gente poderia, por exemplo, como eu já falei, se não for bem organizado, não for definido, a gente poderia colocar esse se R igual a 0, então, em cima do R recebe número módulo 2. Se eu fizesse isso, ele, além de causar um erro, né, se a gente fosse olhar ali, poderia até estar certo, dependendo da forma que a pessoa interpreta, mas o programa já não iria funcionar. Ou inverter, né, número par dentro do onde está ímpar, ímpar no par, ou colocar o se não antes do C. Então são várias coisas que para quem não conhece parece que vai estar certo, mas não vai funcionar. Então são questões de organização que a gente precisa ter, e é isso que a gente vai abordar nas próximas aulas, além de todos esses termos que eu falei e muitos outros que não estão representados aqui na tela, e que com certeza, né, você que está aí do outro lado dessa tela vai sair desse curso aprendendo a programar, certo? Como eu já falei no primeiro vídeo, nós teremos uma sequência depois de programação em Python. Então, se você ainda como eu já falei, se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder os vídeos, né? Para quem já é inscrito ou para quem vai se inscrever agora, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, porque se você simplesmente clicar em inscreva-se, você não recebe notificação de quando eu enviar um vídeo novo, e assim você pode ver o vídeo mais tarde e acabar se atrasando no seu estudo, né? Porque a gente sabe que
se a gente ficar muito tempo sem praticar, vai desaprendendo. Então, sempre em cima, né? É por isso que eu disse, eu sempre tento trazer o mais rápido que eu consigo os cursos, os vídeos, quer dizer, mas com conteúdo de qualidade, né? Não posso simplesmente trazer qualquer coisa aqui para vocês sem explicação, certo? E por hoje é isso aí, pessoal, né, que eu queria deixar para vocês. Só uma introdução de como funciona, da definição do termo, né, dessas formas de representar. A gente vai usar o português estruturado, mas teria essas outras formas, né, que poderia ser muito utilizado e antigamente era bastante utilizado. E espero que vocês estejam gostando dos vídeos, certo? É o segundo, então eu sei que não tem como ter muita opinião, mas também a gente tem os outros vídeos no canal. E eu queria já pedir para você que, além de se inscrever, clique em curtir, compartilhe essa série e o canal com seus amigos, conhecidos, né? Mulheres, né? Meninas, garotas, tudo mais. O canal praticamente não tem mulher nenhuma assistindo, né? Pelo menos olhando nos resultados do YouTube. E a gente sabe que tem uma boa parcela já de mulheres que gostam de programar, né? Que querem aprender ou que já estão programando. Então compartilhe também, né? Não seja egoísta se você é homem e acha que é um mundo só para homens. Não, as mulheres também têm que participar, né? E elas têm grande poder, certo? Então compartilhe com todo mundo, né? Quanto mais o canal crescer, mais vídeos a gente vai ter, mais conteúdo, melhores eles serão, estúdio melhor. Vai só melhorar para vocês. Quanto mais o canal crescer, melhor fica para vocês, certo? Então é isso aí. Deixe seu comentário na descrição de dicas, né, do que você está achando até agora, de opinião para alguma coisa que você queira, né? Eu conto com a colaboração de vocês. E agora, vamos ficar com o encerramento. E pode parar por aqui, né? Porque vocês, assim como eu, já estão cansados de assistir essa vinhetinha com essa música chata. Então, é o seguinte, aqui na tela, vai aparecer para vocês. Então, neste canto, aqui, o canto esquerdo, vai ter o vídeo anterior, né? No caso, então, como esse é uma playlist, é um vídeo, é um curso, então tem a sequência. Então, neste canto aqui, você encontra o vídeo anterior, o primeiro vídeo dessa aula, certo? E aqui, no canto direito, né, você tem o vídeo melhor para você, que o YouTube faz a escolha automaticamente de acordo com o que você assiste aqui no canal. E no meio, né, a gente tem aqui então o círculo do logo do canal para você clicar em inscrever-se se não quiser descer um pouquinho ali para clicar, certo? Então é isso aí, vídeo anterior e vídeo melhor para você, e inscreva-se no meio. Então, certo? É isso aí, espero que vocês estejam gostando. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!